E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui um material de apoio para vocês do primeiro tópico da disciplina de estudo de dados, tá? Essa aula aqui está estruturada ah, da seguinte maneira. A primeira coisa, essa aula aqui é gigante, na verdade é o conteúdo de várias aulas num único slide, tá? E a gente vai gravar alguns vídeos para a gente poder acompanhar. E a gente vai começar falando sobre tipos de dados, estrutura de dados, tipos abstratos de dados, essas definições básicas para a disciplina. E aí a gente começa a parte de análise de algoritmos. Então vamos ver como é que as funções, né, como é que eu consigo avaliar o desempenho de algoritmo, quais são as opções que eu tenho de forma experimental ou de forma analítica. E aí a gente vai ver como é que essas funções que a gente pode descrever o funcionamento de um algoritmo, né, descrever o quanto tempo, o quanto de memória ele consome, como é que elas crescem, né? Se o meu problema cresce muito, se eu tenho meus dados de entrada aumentam, como é que o tempo de execução ele vai crescer, né? E quais são as funções normalmente utilizadas para representar essa taxa de crescimento. E a gente vai ver como é que a gente utiliza a notação assintótica para poder fazer análise dessas funções, dessas taxas de crescimento, e aí aplicar isso para analisar alguns algoritmos, né? No caso dessa disciplina, a gente vai se preocupar com coisas simples, a gente não vai analisar algoritmos muito complexos. E depois a gente vai revisar, vocês já viram isso lá em laboratório de programação e introdução à programação, o conceito de recursividade. Então a gente vai resolver alguns problemas utilizando recursividade e ver como é que a gente analisa o desempenho deles utilizando essa técnica. E aí finaliza. Isso aqui vão ser algumas aulas teóricas durante a disciplina, mas que aqui a gente vai pôr esse material de apoio caso você precise revisar alguma coisa em casa.